Advogados do Bolsonaro pediram o impedimento de ministros do STF, mas para os ministros, suspeitos são os outros. Eles cobram imparcialidade dos outros e julgam os outros suspeitos, mas eles se recusam a reconhecer a sua própria suspeição que salta aos olhos. É uma suprema hipocrisia. E eu vou mostrar agora para você, de modo sucinto e objetivo, o que foi que os advogados do Bolsonaro pediram, o fundamento do pedido, qual vai ser a decisão do STF e, por fim, eu vou mostrar para você como o STF está violando o padrão internacional de imparcialidade judicial, os princípios de conduta judicial de Bangalore. E aqui eu vou trazer uma novidade que provavelmente você ainda não sabe. Primeiro, o que aconteceu? No dia 25 de fevereiro, a defesa do Bolsonaro pediu que os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino sejam impedidos de participar do julgamento do Bolsonaro. E o que é o tal do impedimento? É uma das duas regras que existem para garantir a imparcialidade dos juízes. Diferentemente da outra regra, que é a suspeição, o impedimento ele pode ser verificado de modo objetivo, examinando fatos da realidade. Por exemplo, o juiz que é vítima ele não pode julgar o caso. Isso é o critério objetivo de impedimento. Já a suspeição ela deixa mais margem para interpretação. Por exemplo, se você é inimigo capital do réu, você não pode julgar o réu. Mas aí se abre um espaço para interpretação, para discutir. Tem ou não tem inimizade capital? O réu é ou não inimigo capital do juiz? Certo, gente? E os advogados do Bolsonaro aí pediram o impedimento do Zanin e do Dino e não a suspeição por uma questão de estratégia. A defesa do Bolsonaro sabe que não tem muito espaço para ela no STF, então ela só queria discutir fatos objetivos, que não dão margem para interpretação. Então não queria tratar de suspeição e só de impedimento. Não queriam discutir, por exemplo, se há ou não uma amizade com Lula, pessoal, próxima, Lula, possível vítima dos crimes. E não queriam discutir se existe uma inimizade dos ministros com o Bolsonaro que pudesse vir a afetar o julgamento. Porque aí entraria numa questão subjetiva, de interpretação. Então, por isso, os advogados alegaram que o Dino apresentou uma queixa-crime contra o Bolsonaro quando ele era governador do Maranhão. Uma ação que até agora tramita no STF, ou seja, algo objetivo, factual. E mais, eles alegaram que o Zanin ele já tinha representado contra o Bolsonaro pelos mesmos fatos pelos quais o Bolsonaro vai ser julgado, especificamente sobre os ataques ao sistema eleitoral. Ou seja, os advogados do Bolsonaro alegaram de novo fatos objetivos, incontornáveis. Não tem como fugir disso, não tem como decidir diferente. Touché, checkmate. E como que o STF vai decidir? Olha, ele já decidiu. O presidente, o ministro Barroso, rejeitou o impedimento apenas 3 dias depois de serem apresentados os pedidos. Apesar de terem base em fatos objetivos, inquestionáveis. Como a gente já disse aqui para você várias vezes, o direito desapareceu. E muito mais poderia ser usado como fundamento para demonstrar a falta de imparcialidade de Moraes, de Zanin, do Dino para julgar o Bolsonaro. E eu fiz vídeos aqui no YouTube, no meu canal, fazendo as razões, mostrando as razões pelas quais cada um deles é suspeito e impedido. Mas de que adianta? O STF está determinado a julgar Bolsonaro, mesmo sem ter competência, mesmo sem ninguém ter foro privilegiado, e apesar da escancarada suspeição e impedimento dos seus ministros. Vamos lembrar que na Lava Jato, o mesmo STF livrou Lula, invocando uma suposta suspeição do Moro. E teve que reunir 7 diferentes fatos para juntar tudo num mosaico e dizer, olha, se a gente olhar tudo junto aqui, o Moro parece suspeito. Agora você tem o Moraes que é vítima, é investigador, é testemunha, é acusador, é juiz, é tudo nesse caso. O STF fecha os olhos para a suspeição. É uma suprema hipocrisia. Você tem fatos objetivos do Zanin, você tem fatos objetivos do Dino, e eles fecham os olhos para a realidade. Mas, como eu prometi, eu quero mostrar o que dizem sobre isso os princípios de conduta judicial de Bangalore, que são padrões mundiais ou mesmo universais, pretensamente universais, para o comportamento dos juízes, que foram elaborados em 2001. E aqui eu acho que eu vou mostrar uma novidade para você. Órgãos da ONU, inclusive, já reconheceram a importância desses princípios ou incentivaram a sua implementação pela justiça dos países membros da organização. São 6 princípios ao todo, e o princípio número 2 é o da imparcialidade. E dentro desse princípio, a declaração de princípios ela tem um item 5 que diz o seguinte, eu separei aqui para você. Ó. Diz o seguinte,
Um juiz deve se considerar suspeito ou impedido de participar em qualquer caso em que 1. Não é habilitado a decidir o problema imparcialmente ou 2. Naqueles em que pode parecer a um observador sensato como não habilitado a decidir imparcialmente. Percebam que tem duas situações. Uma é quando ele não é capaz de decidir com imparcialidade, outra é quando ele pode parecer para o observador externo sensato que ele não está apto a decidir com imparcialidade. A ideia básica aqui é que ninguém pode ser juiz de sua própria causa, o que é um princípio que vem lá do direito romano, ou seja, há 2000 anos, pelo menos, se sabe e se aplica que sem imparcialidade a gente não tem justiça. Dentre as razões expressas para suspeição e impedimento, a Declaração de Princípios lá de Bangalore menciona que quando o juiz tem pré-julgamento sobre uma parte, ele é suspeito e impedido. O que é o caso do Dino quando chama o Bolsonaro de diabo. Ou então quando o juiz tem conhecimento pessoal dos fatos ali contestados. Como é o caso do Zanin, que representou contra o Bolsonaro pelos fatos que vão ser julgados. Porque ele já tomou posição sobre os fatos no passado. E essa regra de imparcialidade que eu li para vocês tem duas partes. Não sei se você percebeu, mencionei, especialmente duas partes. A primeira eu já falei. O juiz deve se declarar suspeito e impedido quando ele não está habilitado a decidir de forma imparcial, mas tem uma segunda parte. Também quando ele parece suspeito ou impedido para o observador externo sensato. Ou seja, tem duas questões envolvidas. Uma é de justiça do julgamento e a segunda é de confiança da sociedade sobre a justiça do julgamento. E sobre esse segundo ponto, o juiz tem que se afastar se a sociedade não confiar. E aí basta eu perguntar: a sociedade, as pessoas, você que está aí conosco, confia que os ministros são isentos para julgar o Bolsonaro? Conta aí pra gente nos comentários, essa é com vocês.